Olá, seja bem-vindo à nossa mentoria de hoje. Eu sou o pastor Júnior Batista. É uma alegria ter você comigo. O tema de hoje é contra fatos não há argumentos. Até porque não vivemos por possibilidades, mas vivemos pelo quê? Por fé. E a nossa fé está onde? Na pessoa de Jesus. Há muita gente vive por suposição, por quem sabe ou talvez. Mas eu e você somos chamados para vivermos o quê? Por fé. Não é por vista, não é por sentimento, não é por possibilidade, é por fé. Fica comigo até o final dessa transmissão, porque Deus, mais uma vez, irá falar ao seu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, também dá um like, um joinha, curta essa transmissão aqui agora mesmo, curta aí. Também escreve aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho, como também compartilha com 5 pessoas. Eu quero começar a live de hoje, a transmissão, cumprimentando lá de Guaíba a Esther Warren, também Andresa dos Santos, Nazarete, Spac, Deus abençoe Sueli, Marcelino, Marivone Alcides, Bianca Barreto, Monize Amaral, Adriana de Martino, J. Raquel, deixa eu ver quem mais está conosco, Monize Amaral, Joseni Gomes, Ana Maria Silva, deixa eu ver quem mais aqui, Vilma Miller, Maicon Cavalheiro, a Elo e o Maicon que são de Biguaçu, Eliane João Alves, Lu Vieira, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, Gabriel Fleischer, Jócia Cunha, Antonieta lá de Porto, Portugal, Éder Vidal, Carolina Guedes, Geisa Voga, Bruno Salada, Gisele Brigman, Alice, quem mais está aqui com a gente? Edson José, é membro do canal também, Renoir Designer, Janaína Quevedo, Geisa Voga, deixa eu ver quem mais aqui, Ângela Martins, Adriano Ribeiro de Tubarão, Deus abençoe, Elizabeth Fonseca, deixa eu ver quem mais, Clóvis Machado, Eliel Veiga da Silva, Márcio Vicente, Cassiano Goras, Deus abençoe, a Jócia Cunha de Punta Arenas, no sul do Chile, Deus abençoe sua vida, Lindamir Maia de São Bento do Sul, também quem mais aqui com a gente, deixa eu ver aqui quem mais está aqui conosco, Janete Carvalho lá de Manaus, Amazonas, olha só quantas pessoas, Paulo Coelho, Andréia Castro, Brito, Deus abençoe o Brito, Marcelo Tumé, Deus abençoe Quilvia Maria, Gidelma Santos de Carirá, Sergipe, Carlos Alberto de Oliveira, Silvana Correia, Edna Mendes, Andressa dos Santos, meu Deus, é muita gente aqui conectada conosco. Enfim, vamos para palavra de hoje, para a mentoria de hoje, muita gente conectada, é muito bacana ver tanta gente conosco aqui. Hoje o tema é contra fatos não há argumentos. Nós vivemos em muitos momentos entre altos e baixos. E diante das pressões, dificuldades, muitos tentam relativizar a verdade. Uns dizem que tudo é questão de opinião, ótica, perspectiva, outros que não existe verdade absoluta. Verdade. As pessoas estão se colocando dessa forma. Porém, quando olhamos para a palavra de Deus, vamos perceber que ela nos mostra que a fé não é baseada em teorias. A fé não é baseada em teorias. A fé é baseada em fatos. E o fato é quem Deus é. O fato é o que Deus pode fazer. O fato é em coisas que pela história nós temos a confirmação. Nós olhamos para profecias que se cumpriram, realidade espiritual que nós experimentamos. Então é muito importante isso. Contra fatos não há argumentos. A gente olha para a criação do mundo, não era possível o mundo ser obra do acaso. A gente vai olhar para as profecias messiânicas, que a gente encontra em Isaías 53, Miqueias capítulo 5, nós vamos ver que essas profecias se cumpriram. A ressurreição de Jesus
ela é tida como uma prova incontestável da fé cristã. Então, veja. Contra fatos não há argumentos. Enquanto muitos vivem por probabilidades, achismos, nós vivemos por fé e fundamentada no quê? Na palavra de Deus, naquilo que Deus diz em sua palavra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a gente lê. Olha isso aqui. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Uau! Entenda, a palavra de Deus é fato, comprovado pela história. Eu quero que você escreva aí. A palavra de Deus é verdade. Escreve isso agora. A palavra de Deus é verdade. Noemi de Oliveira, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Maria Garcia de Souza Marquezine. Deus abençoe. Deus abençoe aqui também conosco Tânia Muratori. Deus abençoe Andréia Castro, Bianca Barreto, Adriana de Martino, que também é membro do canal. Deus abençoe sua vida de maneira poderosa. Então, olha o que diz a palavra de Deus lá em Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. É muito forte esse texto, gente. É muito forte. Seca-se a erva. Fala do quê? Da fragilidade das opiniões humanas. As filosofias que, com o passar do tempo, se tornam ultrapassadas e precisa ter uma maior, uma melhor, enquanto a palavra de Deus permanece. A palavra não depende de modismos, de coisas culturais, ela permanece intacta, viva e eficaz. Enquanto os sistemas políticos, as ideologias, as teorias científicas mudam, a palavra de Deus, ela permanece de geração em geração. A arqueologia, a história, até mesmo a ciência já reconheceram as evidências da veracidade da Bíblia Sagrada. Não se trata de uma crença cega, mas de uma fé baseada em fatos, em realidades. É muito forte isso. Aliás, há um livro cujos cientistas se reuniram para refutar a existência de fatos da Bíblia Sagrada, e eles começaram a descobrir que tudo que a Bíblia dizia era verdade. É um livro assim um pouquinho mais fraquinho para ler, é bem grosso assim. Se chama E a Bíblia Tinha Razão, porque de verdade muitos daqueles cientistas se converteram a descobrir que aquilo que a Bíblia dizia era verdade. É isso, Aline Schneider, Deus abençoe. É isso, Vânia Sanches, Deus abençoe Noemi de Oliveira, Vilma Miller. Desse jeito, Marisa Terezinha e Stephanie de Oliveira. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que as profecias bíblicas se cumprem. As profecias bíblicas se cumprem. Quero que você escreva isso. As profecias bíblicas se cumprem. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Uau, que forte é este texto, gente. É esse texto. Então veja, confirmada a palavra profética. Quer dizer, o tempo se encarrega de provar que o que Deus fala é a verdade. O tempo se encarrega de provar que o que Deus fala é a verdade. Isso mesmo, Edna Mendes. Isso mesmo, Newton Júnior, Juliana Flores, Alan Jones. É isso aí, desse jeito mesmo. Nós somos movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo.
A palavra de Deus não é, escute, uma história inventada, uma invenção que alguém instituiu, não. É uma direção dada pelo próprio Deus. Olha só, você olha para Miqueias capítulo 5, versículo 2, você vai ver que o texto diz que o Messias nasceria em Belém. E a gente olha para Mateus capítulo 2, versículo 1 e vê que isso se cumpriu. A gente olha para Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13 e vê que Jesus, o Messias, seria traído por 30 moedas de prata. A gente olha para Mateus capítulo 26, versículo 15, a gente vê que isso se cumpriu. A gente olha para o Salmo 16, verso 10 e vê que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. A gente olha para Lucas 24, versículos 6 e 7, a gente vê que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A gente olha para a palavra de Deus, vê as profecias e vê também o cumprimento. A gente olha para a palavra de Deus e vê que tudo que nós estamos vivendo nesses dias foi profetizado. Então, escuta, nunca tivemos tão perto do fato de que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Se as profecias sobre a primeira vinda de Cristo se cumpriram com precisão, nós precisamos ter certeza que as profecias sobre a sua segunda vinda também se cumprirão. Isto é fé em fatos que já se evidenciaram. É inquestionável a verdade. E a terceira coisa que eu quero que você entenda, a nossa fé precisa estar em Cristo. A nossa fé precisa estar em Cristo. Escreve isso agora. Escreve, a nossa fé precisa estar em Cristo. Isso, Carlos Tafarel Pereira Silveira, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Jana Monteiro, Joseni Gomes, Mara Rita Ramos Steck, Noemi de Oliveira. Deus abençoe. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Hebreus 11 e 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É muito forte isso. Isso, irmã Maria Selma Ferreira, Elizabeth Fonseca. Veja, certeza vem do termo grego hipóstasis, que significa fundamento, aquilo que sustenta. Convicção vem do grego elegchus, que significa o que? Prova, evidência irrefutável. Ou seja, a fé não tem sua base nas emoções. É uma confiança baseada nas evidências do agir de Deus na nossa vida. Abraão, a gente olha para a história de Abraão e quando a gente vê o que está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 20, fica muito claro, porque o texto vai dizer o seguinte: e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Romanos 4 e 20. Você vai ver, é isso que faz a diferença. A mulher do fluxo de sangue não apenas acreditou, mas experimentou o milagre, porque a fé verdadeira não é teoria. Ela produz fatos, vidas transformadas, curas, milagres, libertação. A maior prova da sua vida em Cristo é que você já não é mais a mesma pessoa de antes. Depois que você conhece a Cristo, uma metamorfose, uma transformação começa a acontecer na sua vida e você agora começa a viver de forma diferente. É isso, irmã Ieda Cabral, é desse jeito. E eu quero concluir dizendo, contra fatos não há argumentos. A Bíblia não é um livro de possibilidades, mas de certezas. A palavra de Deus é imutável. As profecias já se cumpriram e continuam se cumprindo. A fé produz resultados concretos. Você precisa entender isso. Aliás, em Romanos 1 e 17, a gente vai ler: o justo viverá por fé. Ora, porque a nossa fé não é um salto no escuro, mas uma confiança em fatos já revelados por Deus. Enquanto o mundo está atrás de probabilidades, nós vivemos de promessas que se cumpriram, de uma experiência e de uma esperança que está em Cristo.
O mundo vive de hipóteses. Nós vivemos de evidências. Contra fatos não há argumentos. Jesus morreu, ressuscitou e em breve há de voltar. Uau! Eu estava com essa palavra aqui para transmitir, na garganta, porque a gente nunca esteve tão perto. Nunca vivemos, por exemplo, no nosso país, coisas que jamais imaginamos que um dia viveríamos. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, é tempo de a gente se colocar diante de Deus em oração, buscarmos a Deus por nossa nação, pelo mundo, pedindo que o Senhor nos use neste tempo do fim, tempo final, porque realmente estamos vivendo algo assim. Eu quero orar para que o Senhor te dê sabedoria nas decisões que você tem que tomar, nos contratos que você tem que assinar, naquilo que você precisa fazer, que o Senhor te dê, sabedoria para poder caminhar nesses dias, e o Senhor vai te dar. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá um like, um joinha, curta essa transmissão, escreve sua cidade aqui, seu pedido de oração, seu testemunho, sua opinião em relação a esta live, essa transmissão, e claro, compartilha com 5 pessoas quando terminar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, eu te louvo pela oportunidade que tenho de estar com os meus irmãos em oração. Peço que os céus estejam abertos sobre a vida deles, o teu Espírito venha sobre eles e a tua glória os alcance. Nesta hora eu oro por um novo tempo, tempo de milagres e de favor do Senhor. Que caia por terra toda obra do maligno contra a vida dos meus irmãos. Eu oro para que a fé dos teus filhos seja fortalecida, que as decisões sejam assertivas, que milagres aconteçam nestes dias e que os teus filhos não tenham, Senhor, medo, mas tenham convicção do teu cuidado e do teu favor. Eu peço por tua bênção, peço por céus abertos, peço por milagres nesta hora, na autoridade de Cristo, no nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto em mais uma transmissão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.